A direita, com sua máquina tentacular de ONGs, fundações estrangeiras, muito dinheiro e principalmente marketing, mistificação e desinformação, conseguiu derrotar o candidato popular no pequeno país chamado Equador, o candidato do ex-presidente Rafael Correa, chamado Andrés Arauz, de apenas 37 anos, que perdeu para o banqueiro Guillermo Lasso. Só que ela levou uma rasteira. No Peru, um país quase 5 vezes maior e geoestrategicamente bem mais importante. Lá, um candidato simples, que os presunçosos podem chamar de simplório, e que anda sempre a cavalo e com um chapéu, que eles chamam lá de sombreiro, de abas bem largas. Foi esse homem, um professor de ensino primário e líder sindical, que venceu todo aquele aparato midiático e principalmente de marketing, exatamente com o que a gente pode chamar do anti-marketing, que é esse cavalo e esse chapéu. Vejamos como é que ele chegou para votar lá na seção de sua pequena cidade chamada Punha, no estado de Chota, ali na região da Cajamarca, bem perto do Equador, ali no extremo norte do país peruano. Bien, señoras y señores, damas y caballeros de la región Cajamarca, nos estamos acercando al local partidario, donde ya está listo el caballo para que justamente pues pueda salir el candidato presidencial. Vamos a tratar de acercarnos. Muy bien, bastante concurrencia del público, simpatizantes y seguidores del candidato presidencial Pedro Castillo Terrones. Muy bien, exactamente ahí lo vemos ya saliendo Pedro Castillo, bastante agradable en estos instantes. Va a cabalgar ahí muy bien, ya vemos que se... Este homem de chapéu e a cavalo é um homem anti-marketing, sobretudo, e anti-pesquisa. Ele só foi figurar nas pesquisas dos eleitorais na última semana, digamos assim, no terceiro dia antes da eleição, quando ele estava surgindo com aquela força fenomenal que vinha do interior do país. Já aqui em Lima, ele não tinha sequer 4% da população. População da Lima, não é? A Lima elitista. E o Pedro Castilho, na sua simplicidade, na sua singeleza, ele surge aí como um dos principais líderes da América Latina e que já está sendo comparado ao ex-presidente e líder popular na Bolívia, o Evo Morales. Como Evo Morales, o Castilho também se formou nas lutas sindicais e nas lutas campesinas. E é um grande batalhador da educação, porque sua plataforma exige que seja destinado pelo menos 10% do PIB de seu país ao setor educação. E não quer saber como. Ele é um tipo Brizola, não é, que fazia muitas escolas, e por isso, não é, as elites, sempre ressabiadas com uma população educada, reagiram violentamente aos CIEPs, às escolas integrais, onde o aluno passava a maior parte do dia e deixava que as mães fossem trabalhar, e os pais também. Dito isso, a gente vai verificar aqui como reagiu a grande mídia, não é? Principalmente esse jornal É o País, que representa um dos impérios midiáticos mais importantes da Europa e da América Latina. O homem que botou as elites peruanas debaixo dos pés de seu cavalo.
o professor radical Pedro Castilho ganha o primeiro turno das eleições para a presidência do Peru. Continua aqui este material assinado por Inês Santa Eulália e Jaqueline Fox. A 1000 quilômetros de Lima, e no lombo de seu cavalo, debaixo de um chapéu de palha de aba muito ampla, muito larga, um professor da escola rural desafia o status quo peruano. Pedro Castilho aponta desde Chota, Cajamarca, ao Palácio do Governo como vencedor da primeira volta, ou seja, do primeiro turno das eleições presidenciais do Peru, celebradas este domingo. As elites da sociedade limeña, que é o berço do poder do país sul-americano e origem dos 5 últimos presidentes da República, se despertaram esta segunda-feira da ressaca eleitoral, nocauteadas pela presença do mais incômodo de todos os candidatos para o seu ecossistema. O professor sindicalista de corte radical, que não liderou as pesquisas até a última semana, chama às portas da presidência da República com o lema "Já basta de pobres num país rico". Pedro Castilho Torrones, de 51 anos, nasceu em Cajamarca, uma região andina, ou seja, lá nos Andes, aquelas grandes cordilheiras, das mais pobres do Peru. O professor, terceiro de uma família de 9 irmãos, conseguiu em 1995 seu lugar, sua vaga como professor de escola primária numa escola de sua região, mas sempre teve aspirações políticas. Como líder regional do Partido Peru Possível, desde 2005, era um completo desconhecido no resto do país até 2017. Naquele ano, um massivo protesto de professores que exigiam aumentos salariais em troca que eles chamam de avaliação periódica destinada aos maestros e que paralisou as aulas durante 75 dias em quase todo o Peru. Castilho se pôs à frente das mobilizações e, desde então, já ninguém poderia olvidar, ou seja, esquecer o seu nome. A gente vê aqui como é importante esse fator, que eu chamo fator surpresa, no ambiente político, no processo político. O Brizola, Leonel Brizola, eu sempre cito o velho líder trabalhista, porque explicava muito bem a nossa história, e os nossos rumos como país. O Brizola, que nunca chegou a presidente da República, ele tinha um tirozinho assim espetacular. Ele costumava dizer que o processo social vence toda essa maquinária aí de marketing, de desinformação, de fake news, que era uma categoria que não era usada na época com o nome de fake news, mas que havia muita manipulação justamente para esconder as reais aspirações das elites que estão aí dominando a América Latina por quase 2 séculos. Então chega aqui esse líder, o Pedro Castilho, com uma mensagem simples, de revogar a Constituição do Fujimori, aquele ditador quase eterno do Peru, e que vige até hoje naquele país peruano, apesar de datar de 1993 e quando transformou o país no grande paraíso neoliberal, onde tudo foi privatizado, a exemplo do Chile. E o que ocorre também é que a ascensão do Pedro Castilho no Peru pode significar também uma mudança de rumos ali no Chile. E
até na Colômbia, onde também tem um líder popular de alto calibre, que é o senador Gustavo Petro, né? Ex-guerrilheiro e um batalhador incansável das causas e dos movimentos sociais daquele país.